bem-vindos. Hoje a gente vai mergulhar num período assim bem turbulento e super importante da história de Israel, a Era dos Juízes. E para guiar a gente nessa análise, estamos usando aqui uns artigos bem detalhados do site teológico.clube, que é focado em estudos bíblicos, né? A ideia é entender quem foram essas figuras, os juízes, que cenário era esse em que eles viveram, um cenário bem instável, e quais eram as funções deles, que, olha, iam muito além de só julgar casos, viu? Com certeza. E também o significado dessas histórias todas. Vamos ver guerreiros, administradores, até uma profetisa que foi líder militar, figuras famosas como Sansão e outras que quase ninguém lembra. É uma diversidade, assim, impressionante. É um período chave mesmo. Funciona como uma ponte, sabe? Uma transição cheia de altos e baixos entre a conquista da terra, lá com Josué, e depois a formação da monarquia. E a marca principal que os textos deixam bem clara é a instabilidade. Não tinha um poder central forte, né? Então, cada crise parecia pedir um tipo diferente de solução, muitas vezes bem localizada, regional. E lendo esse material, nossa, fica muito claro um padrão, quase um ciclo vicioso que se repete. Os artigos descrevem isso bem direitinho. Primeiro, o povo de Israel se afastava de Deus, né? A tal da apostasia. Começavam a adorar deuses dos vizinhos, tipo Baal, Aserá. Isso aparece como pano de fundo para vários juízes. Otiniel, Gideão, Jefté. Exato. E esse afastamento espiritual, essa perda de identidade, digamos assim, parecia abrir a porta para a crise externa. Aí, como consequência, os textos contam que Deus permitia que eles fossem oprimidos por outros povos. Mesopotâmios, moabitas, cananeus, midianitas, amonitas, filisteus. Nossa lista de opressores é longa nesse período. E só aí, quando a coisa apertava mesmo, no sofrimento, é que vinha o pedido de socorro. Era nesse ponto que Deus levantava um juiz, alguém específico para libertar o povo. E depois da vitória, olha que interessante, os relatos falam de um tempo de paz. Otiniel trouxe 40 anos de descanso. Eude conseguiu incríveis 80 anos. Débora e Gideão, 40 anos cada um. Otiniel, que foi o primeiro, e Eude o segundo, já mostram esse ciclo logo de cara, né? Se a gente conectar isso ao quadro geral, essa dinâmica toda parece vir da fragmentação depois de Josué, sabe? Sem um líder para todo mundo, as tribos agiam muito por conta própria. Tinha uma instabilidade política ali na base, e a tentação do sincretismo, de misturar a fé com as práticas dos vizinhos. Isso era forte. Os artigos sobre Abdon e Elon até sugerem isso como um problema constante. Essa falta de união, essa mistura cultural, parecia ser o gatilho para o ciclo começar de novo. A maior fraqueza talvez nem fosse militar, mas sim essa falta de coesão interna, entende? É interessante isso. E como o termo juiz era bem mais amplo do que a gente pensa hoje, né? Não era só o cara da lei. Na prática, muitos deles eram líderes militares, carismáticos, que surgiam na hora do aperto mesmo. Tipo Gideão, né? Com certeza. A história do Gideão é fascinante, porque mostra essa relutância inicial dele. Ele é chamado quando está escondido, malhando trigo com medo. Precisou de confirmação divina, lembra? Aquele teste com novelo de lã, para criar coragem. Mas aí quando ele se convenceu, liderou só 300 homens numa vitória que parecia impossível contra os midianitas. E a tática que descrevem, trombetas, cântaros, quebrando, tochas, é pura guerra psicológica. Mostra que a liderança ali não era só força bruta, era inteligência e, segundo a narrativa, claro, inspiração divina. Falando em inspiração e liderança feminina, tem a Débora. A única mulher juíza nessa lista toda e ainda era profetisa. Exato, dupla função. Ela liderou Israel contra o poder dos cananeus de Jabim e do general Sísera. E o texto até diz que o comandante de Israel, o Baraque, ficou com receio de ir para a batalha sem ela. Isso mostra a autoridade que ela tinha. Totalmente. E a estratégia dela usando o Monte Tabor, o rio Quisson, para anular os carros de guerra inimigos. Genial. E o nome dela, Abelha. E tem aquele cântico famoso, né? O Cântico de Débora, que celebra a vitória. E essa variedade de perfis não para por aí. Pega o Eude, por exemplo. Ele usou uma característica pessoal, ser canhoto, algo não muito comum como vantagem tática. Ele era da tribo de Benjamim
e escondeu um punhal na coxa direita para conseguir chegar perto e assassinar o rei Eglon de Moabe, que o texto descreve como muito gordo. Nossa, aquele detalhe da gordura cobrindo a arma é meio chocante, né? Mas ressalta a astúcia dele, a ação decisiva. É bem gráfico, né? E tem o Sangar também. O relato é curtinho, mas impactante. Matou 600 filisteus com uma aguilhada de bois, uma ferramenta de agricultura. Isso mostra duas coisas, talvez. A falta de armas que eles tinham e, para quem lê com fé, uma intervenção divina ou uma força fora do comum. Os artigos até mencionam uma pequena discussão acadêmica sobre o pai dele, Anat. Se era nome, cidade ou até uma deusa pagã. Curioso isso. E claro, não dá para não falar do Sansão. Figura complexa demais. Ah, sim. O mais famoso, talvez. Provavelmente. Um nazireu, consagrado a Deus desde antes de nascer, com a história do anjo anunciando para os pais dele, Manoá e Rezelipone. A força dele era lendária, usada contra os filisteus em episódios que todo mundo conhece. O leão, o enigma do mel, a queixada de jumento, os portões de Gaza. O nome dele, Sansão, parece que vem de sol, né? Pequeno sol, tem a ver com essa força vital toda. Ele com certeza é o juiz que mais aparece na cultura pop, em filmes, livros. Sem dúvida. Curtos. Parece que o papel deles era outro. Figuras como Tolá, Jair, Ibsam, Elon e Abidom. Sim, os menores. Os detalhes são poucos, mas o que aparece muitas vezes é riqueza, status, número de filhos, bens, tipo os muitos filhos e jumentos do Jair e do Abidom. O que será que isso diz sobre os tipos de liderança que eles precisavam naquela época, além das batalhas? Olha, sugere justamente que o julgar ou liderar nesse período não era uma coisa só. Precisava também de gente para administrar internamente, para manter a ordem, talvez para fazer diplomacia. Figuras como o Ibsam, por exemplo, que usou os casamentos dos muitos filhos dele para, quem sabe, firmar alianças políticas. Isso indica essa função. Ah, interessante. O Tolá aparece depois do caos que foi o reinado do Abimeleque, o filho do Gideão. Talvez ele tenha sido um pacificador interno. Jair e Abidom, com aquelas famílias enormes e muitas posses, representam um tipo de estabilidade, de prosperidade regional. Entendi. E o Elon, com aquele relato super curto, talvez tenha cuidado de questões mais locais ou lidado com aquele problema que sempre voltava, o sincretismo. Eram líderes que talvez garantissem a paz dentro, enquanto outros lutavam contra as ameaças de fora. As fontes até levantam a possibilidade de alguns deles terem sido contemporâneos, atuando em regiões diferentes ao mesmo tempo. Tipo, talvez Sangar e Débora, ou Tolá e Jair. Ou até Jefté, Tolá, Jair e Sansão coexistindo ali, cada um respondendo a um desafio diferente, sabe? Essa diversidade é muito clara. Mas outra coisa que os textos não escondem de jeito nenhum é a complexidade e, vamos ser sinceros, as falhas graves desses líderes. Ah, sim. Eles não são pintados como santos, não. Pelo contrário, o Jefté é um exemplo chocante. Nossa, a história do Jefté é profundamente perturbadora. Levanta muitas questões éticas, teológicas. Filho de uma prostituta, rejeitado pela família, vira líder de um bando de renegados. Aí quando chamam ele para salvar Gileade dos amonitas, ele faz aquele voto a Deus na hora errada, né? Prometendo sacrificar a primeira pessoa que saísse de casa para recebê-lo. E foi a filha? A única filha. Tragicamente. E os artigos apontam que a interpretação mais comum, mais direta, é que ele cumpriu o voto literalmente. Matou a filha. Embora tenha gente que debate se não poderia ser uma dedicação para sempre ao serviço religioso, mas é complicado. Muito. E a história dele ainda tem uma guerra civil sangrenta contra a tribo de Efraim, por causa daquela história de não conseguir pronunciar Shibolete direito. E o nome dele, que ironia, significa Deus abre, ou liberta. O próprio Gideão também, né? Apesar da vitória incrível com os 300, ele tem essa ambiguidade. Começou inseguro, terminou a vida cometendo um erro sério. O éfode de ouro. Exato, fez aquela veste sacerdotal com o ouro da vitória e aquilo virou um ídolo pro povo depois que ele morreu. Ele não quis ser rei, o que foi bom, mas talvez a liderança dele, mesmo vitoriosa, não tenha conseguido unir Israel de verdade, sabe? E isso abriu espaço para a tentativa horrível de monarquia do filho dele, o Abimeleque. E o Sansão é talvez o maior exemplo dessa tensão.
O dom de Deus e a fraqueza humana andando juntas, total. Nazireu, força extraordinária, mas que vivia quebrando os votos. Tocou no cadáver do leão, ia a festas onde provavelmente tinha bebida, se envolveu com mulheres estrangeiras, a mais famosa sendo a Dalila, que o traiu. A força vinha de Deus, mas as escolhas dele levaram à ruína. Cego, capturado, e aquele fim dele derrubando o templo dos filisteus é um ato meio ambíguo, né? Vingança pessoal, mas talvez um último serviço para o povo dele também. A história dele ecoa até hoje, como os artigos falam, no cinema, na literatura. E tem até aquela polêmica sobre o Jair, que os artigos mencionam, mas que vem de fora da Bíblia, né? Das crônicas de Jaramiel, falando que ele teria sido idólatra. Ah, sim. Mas é importante dizer, como os artigos principais fazem questão de ressaltar, que isso não está no texto bíblico que a gente usa e é visto como inconsistente com ele. A gente só registra a informação porque está lá na discussão das fontes secundárias. Essa honestidade toda das narrativas sobre as falhas, sabe? Isso por si só já ensina muito. Mostra líderes que eram profundamente humanos, agiam sob um chamado divino, recebiam uma força especial, mas ainda assim, erravam, tinham paixões, orgulho, tomavam decisões ruins. Isso levanta uma questão bem importante sobre liderança, né? Principalmente a que se diz baseada na fé. Como que ela convive com a imperfeição humana? É uma tensão constante ali. Exatamente. Essa vulnerabilidade, esses erros dos juízes, essa liderança que muitas vezes era só regional, carismática, mas instável, parece que isso foi desgastando, sabe? As fontes dão a entender que foi essa experiência meio quebrada, muitas vezes falha, que acabou levando o povo a querer outra forma de governo. Sim, a instabilidade que era própria desse modelo, um líder que só aparecia na crise, muitas vezes só para uma região, dependendo de figuras carismáticas, mas que podiam falhar feio, como Gideão em Sansão no fim da vida, ou ser trágicas, como Jefté. Isso tudo acabou preparando o terreno para a próxima fase da história que a Bíblia conta. Como os artigos sobre Abdom e Gideão colocam no contexto, a busca por um rei, que vem logo depois, nasce dessa experiência acumulada. É uma tentativa clara de buscar mais unidade, mais estabilidade, uma liderança mais central e previsível, algo que a era dos juízes, no fim das contas, não conseguiu entregar de forma duradoura. Então, para a gente amarrar essa nossa análise dos textos, o período dos juízes foi uma época de extremos, altos e baixos absurdos, ciclos de fé e rebelião, libertação e opressão. Uma galeria impressionante de líderes com perfis muito diferentes uns dos outros, guerreiros, administradores, uma profetisa e histórias que não fogem da complexidade humana, mostrando fé, coragem, mas também falhas e tragédias bem reais. Fundamentalmente, foi um período que formou o povo, sabe? Expôs tanto a necessidade de ter liderança quanto os perigos de uma liderança dividida, inconsistente, mostrou a capacidade de Israel de pedir ajuda na hora da crise, mas também a dificuldade de manter a unidade e a fidelidade quando as coisas estavam em paz. Essa tensão constante é o que faz esse período ser tão rico e, ao mesmo tempo, tão complexo de entender. Fica então, talvez, uma provocação final para quem está ouvindo a gente, pensando em tudo isso que as fontes trouxeram. Considerando essa variedade enorme de líderes, uns heróis meio a contragosto, outros estrategistas brilhantes, alguns diplomatas ricos e vários deles com falhas bem sérias, todos levantados em tempos de crise profunda. O que isso diz sobre as nossas expectativas de liderança hoje em dia? Será que a gente espera uma perfeição que não existe, quando talvez devesse esperar a humanidade com todas as suas luzes e sombras? Fica aí para pensar. A gente agradece a companhia de todos nesta análise aprofundada dos juízes de Israel.